Senhoras e senhores, começa mais um Indaiatuba Podcast. Bate na mesa, joga pro alto, começamos! Aguinaldo, que alegria estar de volta e dividindo os estúdios do Indaiatuba Podcast com você. Tudo bem, querido? Salve, salve, galera! Olha, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui do seu lado, Beca, fazendo aí um programa diferenciado e hoje, mais uma vez aí, trazendo pessoas, né, que faz a diferença hoje no nosso mundo, no nosso dia a dia. Assunto importante, mas com uma leveza aí para poder levar todo o pessoal. Tá crescendo a graminha aí, Aguinaldo. Pois é, o investimento tá surgindo, já me falaram aí o seguinte, já plantou a grama, adubou, agora é só esperar. Paciência, tá chegando, vamos lá, vamos aguardar. É, né, pelo amor de Deus, tá demorando esse negócio aí, daqui a pouco eu vou dar o nome de quem fez. Eu não sei se o cara, vai que errou aqui, sei lá, enfim, vamos aguardar, vamos aguardar. Aguinaldo, muito obrigado, como sempre, obrigado pela sua audiência que nos acompanha aqui no Indaiatuba Podcast. Já chamo para você seguir as nossas redes sociais, @7indaiatuba, ativar o sininho de notificação no nosso YouTube e acompanhar todos os nossos programas na íntegra. Todos os programas têm aquele cunho descontraído, mas com muita informação e leveza, daquele jeito que só a gente sabe fazer. Aguinaldo, antes da gente anunciar o nosso entrevistado, você sabia, um dado totalmente relevante, que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ela divulgou um estudo que diz que as mulheres piscam o dobro das vezes a mais do que os homens. Você sabia disso? As mulheres piscam o dobro das vezes que um homem pisca. Exatamente. Caramba, sabia hein? disso? É um dado da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Relevante essa informação, né? Sensacional e mais uma vez, né? Um assunto importantíssimo que vai mudar a vida de muita gente. A minha dúvida que fica é, será que uma pessoa botou um homem e uma mulher num dia lá e ficou contando o dia inteiro, cara? Porque, rapaz do céu, ao próximo programa eu trago quantas vezes um homem pisca, uma mulher pisca por dia. Porque, né, precisa parar pra ficar contando, né? E falar e parar, vamos parar com essa, né, essa lenga-lenga, essa enrolação? Vamos direto aqui pro nosso programa, que o programa hoje tá realmente um nível bem cult aqui, né? Tô vendo por aqui. Eu diria que é uma das pessoas que está mudando, eu diria que um nível de saúde pública no nosso país. Ele é pesquisador, ele é um cara importantíssimo para a saúde da mulher, aproveitando que o Dia das Mulheres foi dia 8 e hoje nós estamos dia 12. Então, estamos também no mês de março, que é o mês do Março Lilás, que é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Esse médico que nós vamos entrevistar hoje, ele é pesquisador, professor da Unicamp, membro da Comissão Nacional de Vacinas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, coordenador de estudos com vacinas e testes de HPV, além de que ele é médico do Hospital da Mulher. Ele é o idealizador do projeto aqui de Indaiatuba do teste do DNA do HPV, Boa. Que foi referência só na revista The Lancet, que não sei se você sabe, é a maior revista científica que fala sobre medicina do mundo. E um dos seus estudos recentemente foi incorporado como um padrão aqui no nosso Sistema Único de Saúde do nosso Brasil. É de respeito. É de respeito o currículo do homem? Dr. Júlio César Teixeira, seja bem-vindo ao Indaiatuba Podcast. Olá, Beca, olá, Aguinaldo, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e vamos conversar sobre um tema que é um tema feliz, porque a gente está conseguindo resultados grandiosos depois de anos de luta. E reviver tudo que aconteceu e mostrar um pouco das perspectivas do que vai mudar para a vida da mulher, isso é muito bom e é salutar. Vamos ver o que a gente vai conversar aqui. Tem muita coisa interessante. Inclusive, eu vou te dar uma dica depois, Aguinaldo, para melhorar isso, a plantação. Doutor, fico muito feliz agora, então já vou vou cobrar isso depois no finalzinho, quando doutor, o programa, depois nos bastidores, hein? Vamos começar do início. Indaiatuba saiu na frente em relação ao DNA do HPV. Muitas mulheres podem estar se perguntando o que é esse bendito desse teste preventivo que é feito aqui em Indaiatuba, ou o que é este DNA do HPV e como isso foi importante nessa parte de pesquisa para o benefício da saúde da mulher. Então, HPV é uma sigla, né, que vem de um nome de um vírus, que é o papiloma vírus humano. Esse vírus é o vírus que dá as verrugas e lesões pré-câncer e câncer em várias partes do corpo.
mas assim, 93% dos cânceres acaba sendo no colo do útero por causa das características da região. Colo do útero, a ponta do útero, aquele que dilata para nascer na hora do parto, né? E que a gente hoje utiliza ainda o Papa Nicolau, antes dessa mudança, que é uma citologia. Você raspa uma escovinha ou uma espátula, pega o material e põe numa lâmina. E aí a gente vai procurar células que indicam que a pessoa possa ter uma lesão pré-câncer causada por esse vírus. Bom, com a tecnologia e o desenvolvimento da ciência, se descobriu que esse câncer é causado por esse vírus. E a partir daí se desenvolveu 2 estratégias para controlar essa doença. Uma, desenvolver as vacinas, para você não ter a infecção por esse vírus. Se não tem o vírus, não vai ter o câncer. E as vacinas já estão aí disponíveis no SUS do Brasil desde 2014. Nos países e no setor privado do Brasil desde 2007, 2008, ou seja, 10 anos, alguns anos antes, né? E a segunda estratégia é você detectar quem tem esse vírus. Então, você colhe ali o material, ao invés de olhar as células, você olha, você coloca numa máquina do PCR, igual do Covid, lembra da época do Covid? E você detecta fragmentos do DNA do vírus. A pessoa que tem esse vírus, ela tem um risco. Quem não tem o vírus não tem risco nenhum. Aí sim é feito exames secundários, às vezes até a citologia ou exames para ver se ela tem uma lesão. Então a gente acaba pegando antes de desenvolver a lesão. Você adianta esse diagnóstico em 10 anos com esse método. A presença do vírus no colo do útero. Enquanto que essa citologia o Papa Nicolau é um exame que tem várias etapas. Era isso que eu ia te perguntar. E qual que é a diferença do Papa Nicolau? Pois é, o Papa Nicolau, você olha no microscópio as células e vê se elas estão alteradas ou não. É alguém que está olhando. Então, ela tem que chegar bonitinha desde a coleta, fixação, coloração, põe no microscópio e a pessoa tem que ver. Uma lâmina tem ali 5.000, cada 1 milímetro da lâmina tem 5.000 células, 3.000 células. Imagina você ver uma lâmina, assim, é muito passível de erros em várias etapas. E então você acaba tendo um pouco de falha com esse método. O método de detectar o DNA do HPV pelo PCR, ele é 100% eficiente e reprodutível. Por exemplo, a citologia, eu falo, tem alguma coisa, eu dou para o outro médico, ele fala, ou um citologista, ele fala, não tem nada. Então não tem muita concordância. Esse outro não. Ele concorda 100% e você detecta com antecipação. Baseado nisso, começou a se testar em estudos essa utilização, até que os estudos começaram a sair mostrando uma vantagem muito grande, começaram a ser em torno de 2014, 2015, e a OMS já estava recomendando, qualquer novo programa, ao invés de usar o Papa Nicolau, começa já a usar o teste de HPV, que é esse teste de DNA do HPV que você estava falando. Entendi. Tá? E, nossa, você vê que é extremamente complexo, né, Agnaldo? É um assunto realmente complexo, né? Mas que está muito em evidência, né? Principalmente por causa da vacina, essa nova vacina que chegou, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito dela. Mas eu queria saber o seguinte, doutor Júlio, quem é que pode ser atingido por essa doença e qual a idade mais propícia na manifestação dessa doença? Então, nós temos assim, se a gente pensar no vírus em si, na infecção, 80% de todas as pessoas vão ter contato com esse vírus durante a vida. Então, 80%? Sim, desde que você tenha algum contato sexual ou na região genital, certo? Porque ele é muito fácil de transmitir um para o outro. O preservativo, ele não consegue prevenir eficientemente. Ele diminui o seu risco, mas ainda permanece uns 30%, que é alto, né? Para esse vírus, enquanto que o preservativo ajuda para HIV, hepatite C e algumas outras doenças que você adquire por contato sexual, né? Pode continuar, doutor. Então, aí assim, as pessoas, então a maioria vão adquirir esse vírus durante a vida. Se acredita pelos estudos que 80%, tá? O que acontece na grande maioria? Em 24 meses, 12 a 24 meses, a pessoa elimina pela própria resposta do sistema imune dela. Ela ataca o vírus e elimina o vírus. O problema é que tem algumas pessoas, uma minoria, que o vírus não vai ser eliminado e ele vai persistir durante anos. E ele vai agindo ali. O vírus é um vírus igual de computador, que altera o funcionamento do computador. Esse vírus altera o funcionamento da célula
E se ele continua agindo, e a pessoa não detecta isso como um erro e o sistema imune dela não elimina, vai desenvolver o câncer, tá certo? Então a gente tem muita infecção, um pouco de lesão pré-câncer e um pouco de câncer, é uma pirâmide. Agora, quantos são esses cânceres no mundo? São aí 600 mil casos novos por ano, Nossa. 360 mil mortes. Dá uma morte a cada 2 minutos ou um pouquinho menos de 2 minutos no mundo. Uma morte a cada 2 minutos. De câncer de Uma colo mulher de morre útero. no mundo. No Brasil, são 17 mil casos novos, 6.500 mortes, dá uma morte a cada 80 minutos. Enquanto a gente está aqui, vai morrer 1, 2 mulheres no Brasil por volta dos 45 anos, com 2 estratégias que poderiam ser vencedoras. 3, inclusive o Papa Nicolau, né? Depois a gente pode perguntar por que ele não está conseguindo controlar a mortalidade e por que agora vai controlar com esse novo teste. Então tá, por que o Papa Nicolau não está conseguindo controlar essa mortalidade? O Papa Nicolau ele deve ser substituído em totalidade pelo teste do DNA para que essa mortalidade seja controlada? Olha que interessante. O SUS, o Brasil tem um programa, né, de prevenção, as últimas diretrizes vigentes são de 2016, que eram vigentes, né, porque ela está para ser atualizada e talvez já esteja atualizada quando a gente estiver conversando sobre, o pessoal estiver ouvindo, né, porque isso é uma coisa muito dinâmica e está modificando exatamente por esse momento. Essa diretriz de 2016, ela utiliza o Papa Nicolau a cada 3 anos como um método de prevenção nas mulheres de 25 a 64 anos. Esse é o programa básico do Brasil. E o SUS paga um numerário de testes de Papa Nicolau anuais, todos os anos, que cobriria 80% a 90% de todas as mulheres brasileiras nessa faixa nessa faixa-alvo, que a gente chama. 80%. Tanto faz do privado do público da saúde. Todas. 80% a 90%. Bom, se eu tenho uma alta cobertura com um teste que funciona, que o Papa Nicolau funciona, por que a mortalidade não cai faz 30, 40 anos é uma linha horizontal o número de mortes. Essas mortes, uma a cada 80 minutos, ela está estável. Não tem impacto o que a gente está fazendo. Por quê? Porque, na realidade, o que a gente tem? A gente tem aquela memória de fazer exames anuais, e ao invés de ser de 3 em 3 anos, e estão se fazendo fora do intervalo, então, entre os exames, muito precoce, e fora da idade-alvo, ou abaixo de 25, ou até acima de 64 anos. Com isso, a gente tem muitas repetições de testes que não têm utilidade, são desperdício. E a cobertura é de 15% a 30% só, por isso que não tem impacto. São sempre as mesmas que estão indo fazer. Quem está vindo com câncer, esses que estão mantendo, eles vêm no forma avançada, 70% é estágio avançado, não dá mais para fazer cirurgia e as chances de cura é em torno de 40% só. Por quê? Ela só vem quando tem um sintoma. Aí já não é mais prevenção, ela já está com a doença e geralmente é avançado. E aí ela procura o serviço. Essas outras que estão fazendo 15, são aquelas que estão vindo. Quem não vem, a gente não sabe e não vai atrás. Então, a chave para o sucesso, e aí utilizar o novo teste, que já é melhor, num programa mais organizado, é ampliar a cobertura. E não desperdiçar um teste, porque o teste de HPV pela tecnologia, vocês já perceberam, ele é tipo muito mais caro do que o Papa Nicolau, né? E quanto vai custar tudo isso? É um outro problema. Então, você não pode ficar jogando ele fora, repetindo fora da idade ou fora do intervalo. Então, você precisa de ter um sistema de controle da população e ir atrás daquela que nunca fez, para você aumentar essa cobertura para 80%. Então, esses são os objetivos principais para ter impacto. Então, na verdade, doutor, um dos principais conselhos que o senhor dá, na verdade, é assim, porque o câncer, geralmente, ele chega silencioso, né? Para essa mulher que, a partir do momento que tem uma idade reprodutiva,
né? O público-alvo a partir dos 20 anos até 64? 25. 25 a 64. A gente não consegue perceber os sintomas, a mulher não consegue perceber os sintomas do HPV. Como é que faz para a mulher, então, saber se ela tem a presença desse vírus? Frequentando o médico, fazendo exames regulares? Essa é a única estratégia para saber se ela tem a presença do vírus no seu organismo? Exatamente. É preconizado que a mulher, nessa idade reprodutiva, né, e depois na menopausa também, vá regularmente ao ginecologista, né, uma vez por ano, tá? Essa memória da área da saúde, da população, de uma vez por ano, ela ficou fixa em fazer o Papa Nicolau uma vez por ano. Por isso que se desperdiça tanto teste. Então, a partir do momento que a gente mudar, então a mulher precisa de ir mesmo sem sentir nada. Porque ela tem várias ações onde o médico pode prevenir, né? A parte da mama, a parte... Assim, a obesidade, as doenças crônicas, a parte de osteoporose, isso nas mulheres mais maduras, digamos assim. E antes, a prevenção de gravidez indesejada, as doenças sexualmente transmissíveis, etc. Como TB, e tem doenças da área ginecológica que você pode, além da parte de obstetrícia, ter o filho e tudo mais, né? Então, são ações que a mulher tem que procurar. E existe, né, isso disponível de uma maneira geral no país. Aqui em Indaiatuba é bem tranquilo de você conseguir as consultas, né? Você tem uma rede de saúde muito bem estabelecida. E era isso que eu queria perguntar. Como é que esse teste chegou em Indaiatuba e por que o senhor, como idealizador do projeto, escolheu Indaiatuba para fazer esse teste? Porque em Indaiatuba, a pergunta que eu faço agora além de como ter chego, Indaiatuba não coleta mais o Papa Nicolau, apenas o teste do DNA do HPV. E como foram esses primeiros resultados aqui no nosso município? Então, na verdade, a gente já tinha as informações todas que estavam surgindo. E a gente... Eu trato das mulheres com câncer na Unicamp, junto com a equipe toda que trabalha lá e que também participa do estudo. O que a gente fala assim, mas a gente faz pesquisas, a gente sabe de tudo. Eu participei das pesquisas de vacina de HPV. Então, você fica com conhecimento e fica vendo as mulheres chegando e morrendo. Semana passada, 2 morreram de 35 anos, por volta de 35 anos, com câncer de colo de útero avançado. Tinha 2 morrendo numa tarde que eu estava lá. Ou seja, uma das principais regiões em termos econômicos, né, em termos de acesso do país, embora de todos os problemas que existem. Então, a gente tem esse problema. Daí a gente começou a falar, mas como que a gente vai fazer mudança? Aí você tem que conversar com um gestor ou um político, porque não é mais ciência. Aí você vai conversar, o que eles falam? 2 coisas. Tem dados brasileiros? Porque é tudo importado, estudo nos Estados Unidos, estudo na Europa, na Austrália. Cadê o do Brasil? Nós somos diferentes. Tá, e quanto custa isso? Tá certo? Então, aí a gente já sabe dessas coisas. A gente já está... O que a gente fez? A gente começou a estruturar um programa de como fazer a transição do programa oportunístico, que só faz quando a mulher aparece, de Papa Nicolau, para um programa organizado com o teste de HPV. Esse programa organizado, onde a gente teria que achar a população toda, inclusive aquela que nunca aparece, certo? Aí, nós montamos um programa para responder e quanto custa tudo isso. Com esse programa na mão, nós fomos procurar qual é a cidade da região de Campinas que tinha um sistema um pouco com a melhor organização, digamos assim, com princípios de informatização do sistema. E isso foi naquela época. Então, em 2013, 2014, a gente se reuniu na prefeitura com o pessoal. Estava lá o Dr. Túlio, a Graziella estava lá. Naquela época, tinha mais uns outros 2 colegas, né? Porque você sabe, o sistema político vai girando, né? Uhum. Mas todos muito interessados e... Indaiatuba é interessante, ela se vangloriava de estar cada ano aumentando o número de Papa Nicolau de coleta, porque era o índice, é número, mas não quanto da população estava fazendo, era número. E Indaiatuba, os nossos dados de 2012, que a gente tinha para embasar, fazia 11 mil Papa Nicolau por ano. Eles faziam 20% abaixo de 25 anos, em jovem, porque podia fazer. E eles faziam 50% anual, só 10% era de 3 em 3 anos. Então, 2/3 dos testes eles eram
desperdício, não tinha um efeito. A gente demonstrou isso, não, a gente quer fazer, tá? E a gente mostrou que se você abaixar de 11 mil testes para 5 mil testes, ou seja, ia fazer menos da metade dos exames ginecológicos e colher material, desde que eu não fizesse nas mesmas mulheres, eu ia passar dos 30% de cobertura para os 80%, 90%. E, logicamente, um teste mais sofisticado que dá muito mais garantias, né? E quando dá um teste negativo de HPV, ele é tão bom, ele garante tanto que dá 5 anos de intervalo. 5 Ou seja, anos. A mulher não precisa de ir por 5 anos então, ou seja, repetir. um teste de Papa Nicolau que você gasta 1 ano e você precisa repetir ele 5 vezes, o teste do DNA do HPV é... Dá essa segurança de 5 anos de intervalo para poder Sim. retornar lá Sim. com segurança. Com segurança. 100% de segurança, quase. 99,7%. Meu Medicina não existe 100%. Deus. Sim, ficou perfeito. É 100%, Perfeito. virtualmente. Doutor, aproveitando até esse gancho, o SUS, ele tem feito um papel também importante também nessas parcerias para desenvolver tudo isso? Então, na verdade, a gente chegou aqui em Indaiatuba e nós fomos no SUS. Então, a gente fez uma ação educativa de orientar os médicos, inclusive do setor privado, todos os trabalhadores da saúde do sistema público de Indaiatuba, e a gente conseguiu uma parceria com o produtor do teste, e esse produtor forneceu forneceu por 6 anos para a cidade sem custo. E aí a cidade criou um decreto, depois virou uma lei municipal, né, um regulamento mesmo, fazendo essa mudança, tirando o Papa Nicolau, porque não dá para ter 2 testes, ia virar uma bagunça. Então a gente tinha que eliminar um e entrar com um novo para mudar a mentalidade da população e dos profissionais da saúde com esse novo negócio. Imagina, vim de 5 em 5 anos. Pô, eu vinha todo ano. Era uma rotina, né? Será que eu vou ficar tranquilo? Então, então você tinha que fazer... Foi feita uma ação educativa de esclarecimento, e aí se criou essa lei de que substituísse por completo em Indaiatuba, desde que não onerasse o SUS. Tá? Você sabe, o financiamento da saúde vem uma verba para a prefeitura, para o conselho municipal, e ele gerencia. Cada cidade tem sua autonomia, né? Então, o SUS de Indaiatuba, ele é coordenado pelo município. Então, não é um SUS federal que teve esse tipo de acesso. E aí nós fizemos o quê? A gente começou a implementar, nisso cresceu o sistema informatizado da cidade, né? O gerenciamento da rede de saúde ficou totalmente informatizado. A gente foi aproveitando esse desenvolvimento e o programa foi se estabelecendo, e ele começou em 2017, onde a gente fez essa mudança radical aí. É aberto, o SUS ele é público para qualquer um, ou seja, muitas mulheres do sistema privado devem ter aproveitado a oportunidade de coletar o seu teste no sistema. SUS. Não tem nenhum problema. E ele é bom mesmo, esse teste, né? E a gente já sabia de tudo isso, a gente dimensionou, e 5 anos era a primeira rodada. Com 2 anos e meio, a gente teve essa publicação que você disse no Lancet. Com 2 anos e meio, a gente já tinha resultados contundentes de qual foi a cobertura que nós alcançamos, qual foi o poder de detecção de lesões pré-câncer ou de adiantar os diagnósticos e aumentar as taxas de cura, e quanto custou tudo isso. A gente tinha todas essas respostas e elas foram muito boas, né? Foram impactantes. Tanto que você falou só dos 5 anos, né, Aguinaldo? Você já ficou espantado, a tecnologia. Na hora que você souber o resto, realmente gera um conflito de consciência você não fazer a mudança, quem tem essas informações. E a gente passou, logicamente, no fim de 2021, para o Ministério da Saúde, diretamente. E eles, era o governo anterior, né? E eles começaram a fazer as discussões para fazer a mudança que nós culminamos. Nós estamos aqui em vistas de estar sendo implementada. E aí o que saiu há algum tempo atrás, acho que lá no finalzinho de fevereiro, foi, na verdade, essa regulamentação no SUS, que diz que é o interesse do SUS brasileiro, nacional, fazer essa substituição do Papa Nicolau pelo teste do HPV? Então, ali a gente demonstrou que a gente inverteu aquelas 70% de casos avançados para 70% de casos de câncer microscópico.
aquelas mulheres que apareceram nos próximos 10 anos na porta do hospital em Indaiatuba com sintoma e câncer avançado, nós encontramos elas na fase microscópica, com cura. 99% de cura. Então, o câncer do colo de útero, antes de se tornar um câncer, ele é um HPV. Ele é uma infecção por HPV, daí ela persiste, daí começa a desenvolver lesões pré-câncer. E quando está no estágio do HPV, tem cura. O HPV em si, o vírus, ele fica lá dormente ou ele fica ativo. Se ele fica ativo, você descobre com o teste de HPV, aí você vai examinar essa mulher com mais atenção e fazer outros testes para ver se ela tem ou não alguma lesão pré-câncer. E qual é o grau dessa lesão? Uma lesão muito leve, a gente observa, porque ela tem chance de 90% de sumir. Se é uma lesão mais moderada, mais acentuada, tá caminhando mais para o câncer, a gente tira a lesão, corta com um aparelhinho, resseca ela e você previne, ela não evolui. Com isso ela está curada. Ou seja, por Isso no pré-câncer, é prevenção. Só que às vezes a gente detecta, ela está começando a virar um câncer. Na fase microscópica, não sente ainda, mas já é um câncer, porque já ultrapassou, já está infiltrando o corpo. Da superfície já está indo para dentro. Tá? E isso a gente vê nesses fragmentos que a gente retira. Aí, nesse caso, você amplia um pouco, dá uma margem maior, ou, em alguns casos, retira o útero mesmo, depende da situação de idade, de utilidade ou não do útero, né? E da necessidade de acordo com o diagnóstico, e aí ela também está curada. Mesmo um câncer microscópico que iria vir, aí já não tem mais volta. Quando você tem as lesões pré-câncer, elas podem regredir ou ficar paradas a vida inteira, mas a gente não sabe, então a gente observa, acompanha ou trata de acordo com o grau. Assim é a prevenção, né? A gente não pode agredir muito, mas também não pode bobear, que é a nossa chance. Bom, falando em prevenção, voltando novamente, por que são crianças vacinadas contra o HPV? Isso, é interessante, né? Porque assim, o HPV, então, ele é transmitido por atrito, pele a pele, né? Então, você imagina, quando você está num contato sexual, você tem contato. E aí ele pode transmitir, tanto externo quanto interno. E aí ele vai caminhando, entre aspas, ou vai se movimentando até chegar na região mais crítica, que é no colo do útero. Aí ele pode causar esses danos todos que a gente está falando. Tá. A partir do momento que uma pessoa começa a ter relação sexual, padrão, digamos, mesmo usando o preservativo, porque para outras doenças é muito bom, para o HPV, você tem aí 40% a 60% já vai ter logo no primeiro a segundo ano contato com o HPV. E esse contato é, em média, 2 meses e meio depois que começa a ter relação sexual, por exemplo. É rápido. Por isso que no fim da vida, 80% teve contato em algum momento, tá certo? E a maioria elimina, tá? Então, se você quiser ter o melhor efeito, porque a vacina bloqueia o vírus para não infectar ou não entrar dentro da célula. Os anticorpos ficam boiando na parte externa. Eternamente? Uma única dose protege uma criança o resto da vida? Então, essas vacinas começaram com 3 doses e elas foram muito boas. E aí elas foram aprovadas assim. Aí se percebeu que elas eram muito boas, vamos fazer 2 doses e conseguiu manter o mesmo efeito. Hoje, de um ano para cá, já está se utilizando uma dose só como método de prevenção suficiente. Você perde um pouco aquela eficiência total, mas se você ampliar a utilização para muito mais gente, você bloqueia a circulação do vírus na população. Chama efeito coletivo, é um efeito rebanho. Né? Então, por exemplo, se você vacinar todas as mulheres, por tabela, todos os homens vão estar protegidos. Esse era o raciocínio inicial. Como não atingiu a vacinação em todas as mulheres, começaram a vacinar os homens também para você ampliar e diminuir a circulação do vírus. Essas foram as estratégias. Aí, voltando na pergunta, por que as crianças? Porque a gente sabe que a partir de 12, 13, 14 anos, os meninos e as meninas começam a ter contato. Então, se você quiser ter o melhor efeito, tem que ser, se diz, por volta, abaixo dos 13, se acredita que o melhor é abaixo dos 15 anos. Então, a vacina, a idade-alvo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 9 a 13 anos, 364 dias, antes de 14 anos, que é a corte do Brasil, né? O Brasil vai até 14 anos, né?
Só que agora ampliou. Como eles mudaram para uma dose, sobrou mais doses, então eles ampliaram agora até 20 anos. Então toda mulher que não tomou, e o menino também, né? Hoje é para todo mundo, não tem mais gênero, são para todas a vacina, pelo SUS no Brasil. Então todos que não tomaram ainda, pode procurar uma OBS até 20 anos incompletos, né? Digamos 19 anos, 364 dias. E ele vai tomar uma dose, porque agora o preconizado é uma dose, tá bom? Eu acho que a pessoa deve tomar a segunda, porque daí ela garante o efeito de 100%. Porque no Brasil ainda existe muita doença e quanto mais você está protegido, melhor. Mas em termos de saúde pública, essa é a ação do Brasil e vários outros países também estão fazendo isso, com uma dose só. Doutor, o senhor falou que essa vacina está disponível tanto para mulheres quanto para homens. Na mulher, isso desenvolve um câncer de colo de útero. Sim. E no homem, o contato com o HPV, o que desenvolve? Quais tipos de doença desenvolvem o contato com o HPV para o homem? Isso. Nós temos aí muitas diferenças, né? Da parte... É evidente, né? Então, você tem o tipo de pele ou mucosa é totalmente diferente dos genitais do tipo masculino, do tipo feminino clássicos, né? São bem diferentes. E você tem o nível hormonal da pessoa também é diferente, né? Homem, testosterona, mulher, mais estrogênio, né? Tudo isso favorece ou desfavorece a ação do vírus. Então, o homem, ele acaba sendo como se fosse ele pega o vírus e transmite, pega o vírus e transmite. E ele, até um ponto que ele desaparece no homem muito mais do que desaparece na mulher. Então, o homem é um pouco mais protegido. Mesmo assim, nós temos metade dos cânceres de pênis, 50%, é causado por HPV. Os outros 50% tem cigarro, etilismo, outras doenças, etc. e tal. O câncer no canal anal, que é o segundo câncer mais comum por HPV, 80% a 80% é por HPV. No colo do útero, é 99,7%. Ou seja, se você eliminar o HPV, não tem mais o câncer do colo do útero. Lembra que eu disse no início que do total de cânceres pelo HPV, 93% é no colo, os outros 7% se distribuem entre pênis, canal anal, na região da vulva, que é a parte externa da mulher, né, do genital feminino, cabeça e pescoço, garganta, tem vários locais que pode ter cânceres causados pelo HPV. Você falou um outro ponto, doenças em geral pelo HPV. O HPV você tem dois tipos, um que causa câncer e o que causa verrugas. A crista de galo, aquela verruga nos genitais, que é uma doença que pega por atrito, por relação sexual, que tem descrito na Bíblia, é uma coisa histórica, que as vacinas que se usa está controlando essa doença, ela está já desaparecendo na população jovem, é uma outra patologia que pode dar, e pode dar em outras regiões, às vezes em crianças, em corda vocal, porque adquire durante o parto da mãe. Então, existem algumas doenças todas que vão ser eliminadas com a vacinação. Então podemos falar numa erradicação da doença num breve espaço de tempo aí, com a vacina ou não, doutor? Então, na verdade, você precisa que essa população, em alta escala, 80% a 90% abaixo dos 15 anos, esteja tomando um esquema efetivo. Aí ela vai se expor e não ter a doença. Então, ela vai se expor lá durante seus 20 a 30 anos e vai ter as doenças de 35 a 45 anos, principalmente câncer. Então, você tem aí que esperar 20 a 30 anos o efeito disso. O que a gente tem? Olha só, o Programa Brasileiro do SUS começou a oferecer a vacina de HPV inicialmente para as meninas em 2014. Elas tinham ali, vamos dizer, 14 anos. Hoje, 2025, elas têm 25 anos. Então, elas vão começar a entrar no programa de rastreamento do teste de HPV com 25 anos esse ano. Então, é um tipo de população onde vai ter muito menos testes positivos e alterações. A gente, em Indaiatuba, depois de ter ajudado a construir com seus resultados potentes o programa brasileiro que está para ser difundido para o Brasil, vai ter toda uma transição aí que pode demorar alguns anos, né? Mas
ele é fundamental para essa nova população. E o estudo, esse controle em cima do programa de Indaiatuba, que já está hoje, ele está em março de 2025, ele está na metade da segunda rodada de 5 anos, ele está no ano 8. Então ele já vai começar a dar a informação do que acontece quando você faz de forma correta o que acontece com a queda e vai começar a entrar a população vacinada que não vai ter. Então tudo que eu tive que gastar a mais, número de pessoal, eu vou começar a deslocar para outras ações de saúde, porque não vai precisar Não vai mais. precisar. E ao longo do tempo, se você tiver alta cobertura de vacinação, alta cobertura de um teste de prevenção como o teste de HPV, o que você vai fazer? Isso já tem as projeções. A Austrália projeta que em 2038 ela não vai ter mais. Vai ser raro câncer do colo do útero. Então, a gente vai ter isso ao longo das décadas, uma queda progressiva, até que ele vai ser eliminado, erradicado, exagero. Se usa muito essa palavra nessa situação, mas ela não, vai sobrar alguns raros casos que não são causados pelo HPV no futuro. Então, com todo o recurso disponível, vou insistir na pergunta do Aguinaldo, até para que a gente utilize esse momento de corte. É possível, sim, eliminar o câncer do colo do útero no Brasil e no mundo? Sim. Tanto que a OMS, ela está vendo que com relação à vacina, ela viu que está tendo uma inequidade global. Os lugares mais pobres são os que mais têm câncer de colo de útero, que mais morrem. E eles não estão tendo vacinas. Então, você precisa de distribuir isso. E depois distribuir o teste de HPV. Então, ela fez um programa mundial que estava se lançando, aí teve a pandemia, lançou oficialmente em 2021, com umas metas globais. Você tem que ter 90% de todas as meninas vacinadas abaixo de 15 anos até 2030. Aí você tem que ter 70% das mulheres com teste de HPV aos 35 e aos 45 anos, isso do globo. E 90% das mulheres que teve algum teste alterado ou câncer, tratadas. Se você fizer isso, em 2100 você começa a ter um impacto no globo. Você vê que é lento. É lento. Só que a gente precisa, porque as mulheres morrem, né? E as que não morrem ficam com sequelas. Muito tristes, viu, gente? Bom, para esclarecer para os pais e para as mães que estão nos assistindo agora, né, aproveitando aí a nossa audiência, as crianças já têm essa disponibilidade em qualquer posto de saúde hoje para se buscar, para procurar esse auxílio? Sim. E é indicação para todas as crianças nessa faixa etária, independente até de algumas outras comorbidades aí, tomarem essa vacina? Então, na verdade, somente aquelas crianças que têm algum problema imunológico, ou seja, com a defesa baixa, ou por algum uso de medicamento ou por alguma doença, os pais já sabem, porque todas as vacinas vão deixar de funcionar muito bem e você tem que escolher os períodos adequadamente para se utilizar. Então, são grupos muito pequenos. E esse pessoal já é orientado a procurar uma orientação do pediatra, do infectologista, para fazer a vacina no momento certo. Se essa criança chega numa sala de vacinação, ela vai ser questionada algumas coisas e ela já vai cair numa triagem para ser feita de forma separada ou diferenciada, tá? No restante, é como qualquer outra vacina, é só você não estar com um quadro gripal agudo, né, com outras patologias, uma doença vigente, que aí você adia essa vacinação, ela não é uma urgência, né? Tá certo? Senão não tem nenhuma restrição. Todos devem tomar a vacina, estão disponíveis no SUS, e é muito comum, e vai ficar cada vez mais comum, em Indaiatuba já faz isso, campanhas, agora com uma dose, campanhas funcionam, né? Porque uma dose já está vacinada, igual a febre amarela agora é uma dose. Vamos resolver isso, né? Vacinação em base escolar. Indaiatuba foi uma das pioneiras dentro desse programa que a gente está tentando desaparecer com HPV. Indaiatuba pode ser a pioneira no Brasil. A gente começou em 2018 um projeto de vacinação em campanhas em base escolar aqui na cidade. E que foi o que sustentou uma das ferramentas que sustentou, porque agora está voltando as vacinações em base escolar, de várias vacinas dentro do Programa Nacional de Imunização. Porque você tem que aproveitar o momento, né? Enquanto as crianças, os pais conseguem levar na UBS para fazer na sala de vacinação,
os adolescentes e pré-adolescentes, os pais não têm tempo e eles são rebeldes. E onde você encontra? Na escola. Uhum. Então é o local de fazer essas vacinas. Inclusive, aqui já trago a informação, né, que as salas de vacina em Indaiatuba funcionam das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira. Esse é o horário das salas de vacina, das 7h30 às 4h30. E, com certeza, a região inteira, a cidade inteira tem uma cobertura de um postinho de saúde aí perto da tua casa, então não tem desculpa, vai na hora de almoço, acorda um pouquinho mais cedo, leva lá, ou 4h30. Enfim, é importante manter as crianças imunizadas, até por conta dessa proteção. E eu gostei dessa frase, Indaiatuba pode ser pioneira para acabar com o HPV no Brasil. Oh, Aguinaldo, imagina que título, e um título nobre aí do nosso professor, Dr. Júlio, que muito trabalha por isso. Dr. Júlio, tem mais alguma linha de atuação sua específica na Unicamp? Agora vamos sair um pouquinho dessa questão do HPV, do câncer do colo de útero. Tem mais alguma linha de atuação? Queria que o senhor contasse um pouco mais da sua rotina na Unicamp. O senhor ainda atende mulheres? Como é que é? Professor universitário? Conta um pouco mais agora da pessoa, Júlio César. Bom, mas da pessoa aí a gente sai um pouco da Unicamp, porque praticamente eu nasci na Unicamp, como eu estava conversando, né? Desde quando eu tinha 14 anos eu já ia, isso no fim dos anos 70, começo dos anos 80, não, 81, por aí, eu já ia, 79 a 81, eu ia até a Unicamp de fim de semana para fazer esportes, tudo, e ainda era um matagal, a universidade, né? A região de Barão Geraldo ali, era muito difícil o acesso. Eu não tinha carro, eu com minha turminha, eu morava no centro de Campinas, então a gente sofria muito para achar uma quadra para jogar futebol e tudo mais. E depois eu vi a Unicamp crescendo, né? Eu entrei na universidade em 84, então já faz 41 anos, né? Eu tô com 60 agora. E interessante que eu vi tudo crescendo, isso acompanhou. Ali já estava mudando, né, as diretas já e a nova política, a democracia brasileira. Com isso, os governos do estado de São Paulo incrementaram os investimentos, a universidade cresceu, eu vi tudo crescendo. O HC foi finalizado, o Hospital da Mulher, que é o CAISV, foi finalizado um ano depois, em 86, o HC em 85, o CAISV em 86. E funciona até hoje, né? E depois nós não tivemos mais nada até lá. São 40 anos que a gente não teve mais nenhum outro investimento na cidade de Campinas. Na região tem o Hospital de Sumaré, estadual, regional, e depois a gente não teve muito mais, mas a população cresceu, está ficando mais idosa, as doenças crônicas estão controladas e os cânceres estão aumentando. E eu fico na área de oncologia lá da mulher, então câncer de mama, câncer ginecológico. Eu não falei antes, mas quando eu me formei e terminei a residência, que foi em 93, eu fui para a Itália, para Milão, falei lá com o famoso professor Veronese, 6 meses, que foi o idealizador e o coordenador de estudo clínico na época, que mudou o tratamento do câncer de mama, que antes tirava a mama inteira. Uhum. Aí começou a tirar só um segmento, chama quadrante, 1/4 da mama, e fazia radioterapia no restante. Isso mudou o tratamento e hoje a gente já está diminuindo tanto a cirurgia, porque os medicamentos e tudo estão conseguindo dar conta do recado. Então hoje a gente é muito conservador na parte cirúrgica de câncer de mama e está aumentando o câncer de mama. Por quê? A gente tem ferramentas para detectar mais precocemente, né? Como a mamografia, por exemplo, e também por causa do padrão da população, né? Com menos filhos, mais contato com hormônios ou por medicações ou por alimentação, tudo isso, e a vida moderna, tudo isso, o tipo de dieta, provavelmente, tudo isso está influenciando e está mudando os hábitos, né? Então, quanto o câncer de colo do útero a gente vai eliminar com isso daí, e antes as mulheres tinham muito câncer de colo, morriam mais jovens. Agora a gente vai controlar, está controlando, as mulheres estão vivendo mais. Aí dá dando tempo de aumentar câncer de mama, agora o câncer de mama está baixando a idade, numa proporção razoável. Uhum. E se ela ultrapassar e chegar na menopausa, ela vai ter câncer do endométrio, que é a outra parte do útero. E eu coordeno um estudo muito interessante agora, que a gente está avaliando 40 marcadores, chama biomolecular, nas biópsias do endométrio, para tentar detectar quais as mulheres que vai ter um câncer mais agressivo ou menos, e aí você tratar mais ou menos e conseguir melhorar o controle dessa doença. Então, esse
Esse é o foco do que eu estou fazendo em termos de pesquisa. E o resto, ensino é todo dia, né? Porque é na prática, atender mulher, fazer cirurgia, é a nossa rotina lá. E ser consultor ou assessor para os órgãos governamentais, para quem está interessado em fazer as mudanças. Tá Doutor, vendo? É especialista. eu tô vendo. E os desafios não param, né? Como disse o senhor aí, realmente é uma atrás da outra, diminui aqui, aumenta ali e vai dosando isso daí na saúde, né? Bom, mas nem de hospitais vivem os médicos, né? Eu quero saber do senhor o seguinte, fora hospital, né? O senhor tem um time do coração aí, pelo que eu vi aí também, e gosta um pouquinho de futebol. Quem que é o time do coração do senhor aí? Pessoal, eu torço pro Guarani de Campinas, desde quando eu nasci. Mano, fica com vergonha de falar da tua... Eu torço pro Guarani. Não, eu tô saudoso. Eu falei agora, eu lembro de ter ido no aeroporto de Viracopos, que era pequenininho, no ano de 1979, acompanhar a delegação que estava indo disputar Libertadores, os primeiros jogos ali no, sei lá, Argentina, Paraguai, Uruguai ali. Eu fui, tenho autógrafo de todo aquele time do campeão de 78. Eu ia no estádio todos os dias, eu vi grandes goleadas, grandes jogadores naquela época. E eu vi crescer, vi construir o tobogã. Sabe que você vai no estádio, naquela arquibancadinha, eu construindo todo fim de semana. Então, assim, eu sou daqueles roxos mesmo, assim... Lógico, depois a vida vai mudando, você vai tendo menos tempo, mas passa para os filhos, você vai lá, dá uma pipoquinha verde para eles comerem, né? Tá tudo contaminado, eles vão no estádio. Legal. E é assim, é divertido, é gostoso, só que o futebol também mudou, né? Vocês sabem disso. Hoje parece que não tem muito camisa em relação aos jogadores de futebol, fica um pouco artificial. Virou mais um negócio mesmo, literalmente. E os jovens, eles enxergam isso, viu? Então eles não são muito atraídos mais, né? Tem o amor dos pais, tudo, eles vão... Um ou outro cai nesse conto, nesse encanto, né? Mas futebol, eles estão caindo menos, na minha opinião. Doutor, é verdade que você, como um bom amante de futebol... Jogou com um jogador famoso quando era criança. Quero saber que jogador é esse, porque é um grande craque do Brasil aí, que jogou por vários times, é ídolo, inclusive, do meu time do coração, mas eu quero que o senhor conte quem que Do foi. Guarani também. Então, quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, eu era jogador de categorias bem, né, infantil, mirim, assim, que chamava na época. Vamos chamar de base, então. Bem base da base. E eu morei numa cidade do interior por 2 anos, meu pai era químico. Na época ele foi montar um laboratório, eu morei numa cidadezinha do interior, aqui do estado de São Paulo. E eu entrei pro time de futebol lá, tinha um estádio municipal, tudo, você pulava o muro para entrar no estádio, mas tudo bem. Interessante que daí eu entrei no time e montaram uns jogos amistosos, e foi contra o time de Santo Antônio da Posse. E veio os times, infantil, juvenil e o menorzinho. E eu era do time menor. E aí, sabe quem era o centroavante daquele time? Um catatauzinho assim. De Santo Antônio de Posse? Santo Antônio de Posse. Você tá de sacanagem. Não, é ele. É o craque Neto. Craque Neto. É isso, hein? E ele já era craque, ele já comandava. Ele era baixinho, ele coordenava, ele era centroavante. Ele coordenava o time assim, corria. Cara, nós perdemos em casa, ele fez, sei lá, 2, 3 gols. e ele já era interessante, porque na noite anterior... a criançada ia no salão do centro da cidade, tinha um salão de baile. E a molecada tinha tipo, das 8 às 9 da noite, no sábado, assim, tinha um bailinho, desses de 12 a 14 anos, e ele já tava lá. Curtindo. Já tava curtindo, cara, já. Tá explicada a carreira Já do tá, a carreira. Foi muito Grande interessante. craque Neto. E com aqueles olhos bonitos e tal, né? O jeito dele, ele já era daquele jeitinho já. Aí no outro dia ele jogando, né? Fazendo gol. Isso. E aí ele jogou, não só nessa categoria de base como centroavante, ele jogou no outro time dos maiores depois. Ele fez 2 jogos seguidos, que eu assisti. E eles ganharam também. Aí, logicamente, a gente teve o jogo da volta, a gente levou um time batizado, né? E o primeiro jogo, 20 minutos, saiu um quebra-pau lá, que não teve mais jogo. Acabou. O senhor brigou no jogo também? Não, eu tava reserva, porque levamos o time batizado, sabe aqueles mais velhos, assim, pra poder... O famoso gato, né? Aí a gente acho que fez um gol e alguma coisa assim, aí e tava entrando firme, você sabe como é que é futebol, né?
E aí saiu uma briga mesmo, aí acabou e não teve mais nenhum jogo e a gente veio embora de ônibus, uma jardineira velha da prefeitura. Como diria o Neto, você tá de Você tá brincadeira. de sacanagem? Pé de rato, orelhudo! É, Ô, doutor, tô sabendo também que além de tudo isso, além de jogador de futebol, médico, o senhor também tá aprendendo a tocar bateria? Baterista aí. Baterista. Então, cara, o meu filho, o Augusto, ele começou a querer tocar guitarra, e ele entrou numa escola, uma escola de música com professor, tudo, é uma escola que monta bandas também, né, entre os alunos. E eu ia levar, e tem outro filho meu também que estava fazendo vocal, que está estudando fora. Bom, e em resumo, eu ficava lá parado, tinha que levar tudo. Aí eu falei assim, deixa eu começar, para treinar um pouco coordenação motora, direito, esquerdo, pé e mão, eu falei, vou fazer bateria. E eu sempre gosto de batucar, assim, a gente, né, Percussãozinha. brasileiro adora, você vai num bar, alguma coisa, e carnaval, e você acha que você manja. Aí eu dar uma olhada e falei, olha, é bom você fazer umas aulas na hora que você comprar uma bateria. Não vai tentando na sorte. Eu achei que dava para fazer sozinho. Aí eu comecei a fazer lá umas aulas. Eu fiz 1 ano, aprendi toda a teoria, ler partitura básica. Aí eu comprei uma bateria dessas eletrônicas, né? É o que você tem aqui, Modernas né? aí, é isso aí. Isso. E aí eu fiquei tocando em casa, porque aí você pode pôr o fone e ouvido, não atrapalha. Mas eu tenho uma casa num lugar com bloqueio de som, tudo. Eu falei assim, cara, não, eu preciso... Aí a hora que eu fui ter aula numa dessas normal, porque você tem aula em treino, é tudo pele que não faz barulho, aquela coisa. A hora que eu fui em uma, eu vi o som, falei, cara, eu quero isso. Aspira da vida? Eu quero Que isso. legal, eu que quero legal. isso. Aí eu vendi aquela, né? E aí meu filho começou a desenvolver a guitarra, começou a fazer shows lá dentro da banda, ele foi até tocar no Rock in Rio, como eu tava falando pro colega. Que isso? Tocou no Rock in Rio Lisboa agora, em junho do ano passado. Eu fui pra lá, a família foi. Sensacional. Caramba, aqui tá Qual que é o nome da banda pra gente... Não, ela é da escola. da escola. Mas Tá. você inscreve. Inscreve. O que acontece? Você monta várias bandas de vários níveis e de idades. Legal, Aí depois eles se inscrevem e montam bandas masters, legal. que é e aí toca em eventos. Então ele ficou 1 ano tocando, tocou, como tem aqui em Indaiatuba também, tem uma filial da escola aqui também. E o senhor é do rock, então? Daí é rock. Daí Qual foi a banda que o senhor assistiu aí, o último show, vamos falar assim, que marcou aí pro senhor? Vai lá, pode falar. Nossa, cara, eu fui assistir o Iron Maiden Iron Maiden! no Allianz Parque agora, recentemente, né? Como é que foi? Sensacional, consegui o ingresso, eu fiz um investimento na pista premium ali na frente. Nossa, os caras estão tudo com 70 e poucos anos, mas eles ficam voando no palco, não param. É assustador o negócio, viu? E é lindo. E a tribo toda, né? Eu não tinha Legal. participado porque é metal, rock mais potente, mais antigo também, né? Cara, de todas as idades, tudo junto ali, tudo apinhado, mas todo mundo se respeitando. É muito, muito interessante, viu? E nas horas vagas também o senhor gosta de uma série, um filme, tomar um chopp? Sim. O que O gosta? chopp, assim, a gente... O chopp não é nem só nas horas vagas. Não, o chopp, assim, quando a gente vai avançando na idade, quando a gente é mais jovem, você toma bastante, né? Depois você vai pela qualidade. Hoje eu prefiro uma cerveja, às vezes, um pouco diferente, mas uma latinha só, mais de fim de semana. Vinho. Vinho. Eu morei na Itália, né? Mamma Mia, comia muito fettuccine. Naquela época da Itália era muito interessante. Quando eu fui para lá, Uhum. era hiperinflação aqui no Brasil. Então eu vendi o meu carro, que eu tinha um Gol na época, peguei a grana, vou me sustentar 6 meses. E aqui é aquele negócio que você aplicar o dinheiro durante a noite, né? Porque ele pulverizava. Era 35 ao mês de inflação. Altíssima. Era isso. Aí eu cheguei lá e a economia foi em 93, ainda não estava aberta a nossa economia. Não tinha ainda, não era real ainda, né? E aí, então, aqui tinha 3 marcas de carro, 3 cerveja, era tudo aquilo. A hora que você chega lá, cara, eu passeava, depois que acabava o hospital, 4h30 da tarde, entre 4h30 e 6 horas, eu ia passear no supermercado. Então, eu conheci todas as cervejas da Europa e todos os vinhos italianos.
Aí queijo, aquelas coisas tudo. E eu tinha um outro colega, a gente dividia. Comeu muito macarrão lá? A macarrão é a rotina, né? Inclusive no hospital, tanto os pacientes quanto a gente no refeitório do hospital bebe vinho à vontade. Vinho? Vinho à vontade. Você escolhe branco ou vermelho e água com gás, limão. Isso é... Você já sai com 3 copos. Se a moda pega aqui... Partiu Itália, fica Isso internado na moda Itália. Anos de 90 isso. Então, e os pacientes, outros tempos. eles já recebiam um cardápiozinho para escolher o que vinha no almoço, o que vinha na janta. Mamma mia. E vinha vinho. Que Tinha vinho. chiqueza, Ai, hein? Milton, Ficar internado na legal. Itália deve ser um... Aqui no Brasil, não por nada não, aquela sopa ruim pra cacete. Ah, mas olha, eu fui para lá em 6 meses, eu engordei, eu tinha 52, eu era magro, 52 quilos, eu fui para 62. Que legal. Sério o filme, doutor? Ah, eu curto tudo, viu? Agora tá na moda série, né? Como a gente tá... Que nem agora eu tô assistindo uma série no Disney Plus, chama Paradise, que é aquele que acabou o mundo e eles fizeram uma bolha e salvaram algum grupo, só que... Então as séries elas são semanais, elas estão sendo lançados os episódios, né? Então tem lá uns 7 episódios mais ou menos agora, 7 ou 8, e tá muito interessante, porque o último eles reviveram, mostrou como foi a catástrofe do Holocausto, do fim do mundo. Caramba. É muito bonito. Sopraram aqui muito pra bonito. mim, doutor, que você é um grande fã também de Game of Thrones, né? Maratonista. Uma de- das séries mais aclamadas pela grande... Assistiu Breaking Bad também? Não, essa não. Não, tem que assistir, senhor. Tem que assistir Não. Breaking Bad também. Então, eu não gosto de coisa muito violenta, né? Então o Game of Thrones foi aquela coisa meio... Pelo amor de... O Game of Thrones é suave. Game of não. Thrones é Não, tranquilo. gente. Já entendi. Não, eu comecei assim, eu falei, não, ele tá tranquilo. Não, Sossegado. olha, é violento, é violento. Eu falei, não, mas já tá na 6ª temporada. Eu falei, deve ser bom. Perguntei pros meus filhos. Não, pai, é bom, mas é violento. Aí eu falei, deixa eu assistir. Daí depois do primeiro ano, né, primeiro ano Temporada. primeira temporada, aí eu assisti uns episódios, aí tava tudo indo muito bem. Eu falei assim, nossa, esses aqui são os bonzinhos. Não sei por que tem 6 temporadas, não tô entendendo. Chega no fim, cara, morre todos os bonzinhos. Você fica revoltado. Não, fica revoltado. Eu entendi. Você fica revoltado. Aí você vê as primeiras cabeças rolando, aí depois você fala, não, peraí, o que vai acontecer nesse Vai filme? esfolar. Não, e aí, rolar a cabeça é o de menos, né? Você fica acostumado. Se acostuma, aí você vai vendo as outras desgraças. E vem lá, incesto, Dragão tacando fogo na turma. nossa, assim... Não é um filme muito educativo, doutor, então. Não, mas ele é muito interessante, É, né? né? Ele mexe com muitas coisas, desde a nossa Idade Média Sociedade real em si. e da sociedade atual, né? Que legal. Quem tem o poder faz o que quer. E a gente tem isso ainda, viu? É embutido, não é tão explícito, mas a gente tem isso, né? Fica a dica, então. Doutor. Momento pipoca aqui com o doutor. Caramba, olha, podemos ficar aqui umas 2, 3 horas falando, então que não ia faltar assunto. Podemos Legal. colocar um Iron Maiden pra rolar, fazer um churrasquinho Legal. também, né? O Rick gostou. Aí, Rick. Uma Vamos- cerveja gourmet, Uma IPA ou uma vai? IPA. Uma IPA lá, tá vendo? O IPA já é da turma do Alex ali. Do russo. Eu prefiro um whiskinho também, e você, Aguinaldo? Pô, não, vou depois de refrigerante, então, Ah, por enquanto. vai. Mentira, Ah, vai uma cerveja da boa pelo também. amor de Deus. Nossa galera aqui do estúdio, vocês não estão Eu vendo, não gente, tomo mas todo nada. mundo fez assim, Eu não ó, tomo Aguinaldo. nada. Aqui pra cima de Eu nós. não tomo nada. Quarta-feira, hoje é quarta-feira, pouco mais de 8 horas, quase chegando 8 horas da noite, e você já me manda uma dessa? Tá, na verdade é o seguinte, deixa eu... Rapidinho, então. Uma vez eu comecei a tomar com esse rapaz aqui, nós subimos um alambrado uma vez e narramos o jogo. Quebrou o alambrado. Então é melhor parar. Com uma Porque tinha sobrado, ô, doutor, tinha sobrado um pouquinho de carne do churrasco. A gente tacou a mão na carne e tinha uns caras jogando futebol. O churrasco era naqueles campos de society.
E aí, os caras começaram a fazer um jogo, e eu e Aguinaldo, Aguinaldo, narra aí o jogo. E tava tudo meio chumbadinho, assim, e os caras fizeram um golaço, cara, que eu tenho registrado em vídeo, de chapéu. E aí a gente gritou e subimos no alambrado, assim, o alambrado deu uma bambeada pra frente, falei, melhor a gente ir embora que a gente vai acabar com... Tava esquisito, né? Mas sim, claro, uma cervejinha sempre vem, né? Doutor, pra não também tomar o seu tempo, que o senhor é um homem importante, sério, que o governo brasileiro precisa do senhor. Agora, inclusive, trocou o ministro da Saúde, com certeza o senhor vai lá falar com o Padilha. Olha, ele veio ver o programa. Tô falando, homem. Não, ele veio ver agora o programa na época... Na época era da outra gestão, né? Na época, né, que a gente estava tendo os resultados, 2020, 2021. Ele veio visitar o Hospital da Mulher da Unicamp. Ele é formado lá na Unicamp. Ele é médico, acho que sanitarista ou epidemiologista. Desses médicos da saúde pública mesmo. Ele é formado na Unicamp. Então, eu sou mais velho que ele, né? Então, a gente teve algumas passagens ali. E ele foi conhecer e ele ficou muito encantado com o que a gente estava construindo e fazendo aqui em Indaiatuba. O lance é que, na época, ele era oposição, né? Política, né? Tinha um pequeno conflito aí. Mas ele estava lá com isso na cabeça. Que nem agora, a gente tem esse lance de continuar aqui em Indaiatuba para prover informações, porque toda semana eu forneço informações dos dados aqui da cidade de resultados, para o pessoal que está montando o programa nacional novo fazer os dimensionamentos necessários. Antes de vir para cá, eu estava mandando um e-mail lá para o Instituto Nacional do Câncer, para um grupo lá que está analisando quantos testes precisa, quantos vão ter outros testes secundários, quantas cirurgias, quanto tratamento, para poder fazer um dimensionamento. E Indaiatuba vai continuar fornecendo o que acontece depois. É como se fosse agora... Uma segunda etapa um programa sentinela, que a gente chama. Ele está vendo com antecipação de 5 a 7 anos o que vai acontecer nos outros lugares para se preparar. Então, a gente está agora... É uma outro momento de financiamento, porque agora a prefeitura está bancando todos os testes aqui. Ainda é um preço diferenciado para ela, que a gente alcançou. É um preço até que alto, mas nada se compara a salvar uma vida de uma mulher que pode virar óbito por causa de um câncer. Não, né? mas... Então, acho que isso não tem... Cara, eu não falei, mas só para finalizar, a gente fez análise de custo baseado no SUS de Indaiatuba e no SUS da Unicamp. E a gente pode, olha só, para introduzir uma nova tecnologia no SUS, como é o teste de HPV ou qualquer outra, você pode gastar até R$30 mil a mais por ano de vida ganho com a nova tecnologia, que ele é custo efetivo e pode ser incorporado. Nós fizemos a análise aqui. Sabe qual foi o resultado com a mudança do Papa Nicolau de 3 em 3 anos para o teste de HPV? Na vida real, foi menos R$30. Então, você parte de menos 30 para 30 mil. Calcula as porcentagens. Nossa, são centenas de porcentagens, é quase milhares. Então, na hora que você... Ou seja, vai gastar menos. O menos, quer dizer, você vai gastar menos do que a gente gasta hoje para salvar com muito mais efetividade. Salvar todas... Só a mudança do estágio lá de antecipação vai deixar de morrer 350 mulheres das 470 que morrem todos os meses no Brasil. Isso é de imediato. Começou a fazer, 2 anos você já começa a diminuir 350 de 470 mortes que acontecem todos os meses. Sensacional, É doutor. muito impacto. E gastando menos, Espero que o senhor continue aí com esse ímpeto para salvar vidas, né? Acho que esse é a sua maior missão, o maior objetivo de vida, salvar vidas, ajudar o próximo. E a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa aqui do nosso lado, vizinha de Indaiatuba, que escolheu a nossa cidade para fazer esse projeto. Até gostaria de até mandar um abraço para um seu colega de profissão e também parceiro nosso, doutor Túlio, né, o nosso presidente da Câmara aqui de Indaiatuba, que também eu sei que auxiliou muito o senhor na época aí. Vocês estudaram junto na Unicamp, ele foi meu professor, né? Ele foi seu professor? Ele fala que ele é um ano na minha frente. Ele me ensinou muita coisa. Então você era o bicho dele na faculdade? Sim, o calouro exatamente, dele. o calouro dele. Meu Deus, o coitado do senhor. Veio da faculdade até a residência. Pelo amor de Deus. Nossa. Um beijo, Túlio. Obrigado por você ter participado e ter compartilhado aí a amizade do Dr. Júlio. Doutor, mais alguma coisa? As redes sociais aí, onde a gente encontra? Como é que a gente pode falar com você? O pessoal pode procurar o CISM, pode procurar o senhor nas redes sociais. Eu fico na Unicamp, né? Então você consegue me localizar facilmente lá no sistema de saúde. Mora lá, sites.
É Júlio Teixeira e o meu login aí nas redes sociais é dr.juliotex, TX, Juliotex, que é o meu nome do meu e-mail também. Se digitar isso, vai sair. Unicamp vai sair lá. Muito Show de bom. bola, doutor, obrigado. Muito obrigado, doutor, por ter atendido aí o nosso convite prontamente, né? Eu sei que o senhor é um homem muito compromissado também com a saúde, com a correria do dia a dia, mas foi de prontidão. Eu fiquei muito feliz aí em fazer o convite e o senhor aceitar aí para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Na verdade, a gente tá com um programa novo. As diretrizes, então, foram finalizadas e aprovadas em 19 de fevereiro. Teve um ano depois da incorporação, baseado nos dados de Indaiatuba. Nós estamos utilizando o modelo de Indaiatuba, ele está sendo reconhecido dentro desse novo programa. Basicamente, é uma replicação com alguns ajustes, ou seja, tudo isso que a gente fez realmente vai ter o resultado e agora vai começar a expandir para todo o Brasil, né? De Indaiatuba para o Brasil. É isso. E a gente vai continuar fazendo isso, porque é muito importante. E aí entra o ministro Padilha, eu não posso deixar, porque vai que ele ouve. A gente precisa de apoio financeiro para continuar esse estudo. Tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, porque é uma cidade que propicia isso. Tem interesse da população, interesse do executivo, dos políticos. Então, e já está demonstrado, né, que isso é bom para a cidade, então a recepção é grande e a gente tem que utilizar isso para ver qual é a melhor alternativa para utilizar para todo o país e salvar a vida das mulheres. Sensacional. Maravilha, Obrigado, doutor. maravilha. Obrigado, gente. A gente fica por aqui, Henrique. A gente fica por aqui, muito obrigado. Segue lá a gente nas redes sociais, @7indaiatuba. Ativa o sininho, não perde o programa. Passamos um pouquinho das 8 hoje, mas valeu a pena com o Dr. Júlio, o cara do nosso Brasil na prevenção e saúde das mulheres. Obrigado, Guina. Um grande abraço a todo mundo. Até o próximo programa. Valeu!